Preste atenção nessa reportagem, porque eu entrevistei um virologista de renome internacional. Tem 50 anos que ele é virologista. Ele diz que nunca passou por uma crise sanitária como essa, da pandemia. É o doutor Marcos Boulos, que é do Comitê de Contingência do Coronavírus aqui de São Paulo, que analisa a situação e passa dados para o governo de São Paulo decidir o que vai fazer. São Paulo amanhã vai mudar o plano de São Paulo. Pode ser que algumas cidades devem regredir parte de São Paulo para o plano vermelho. Porque, segundo o doutor Boulos, numa entrevista fortíssima hoje, em 2 semanas vamos chegar ao que aconteceu na Itália na primeira onda da pandemia, onde os médicos vão ter que ter aquela escolha ética de saber quem vai sobreviver ou quem vai morrer. Olha, essa pessoa é de idade, não tem chance de sobreviver, então ela vai morrer. Então vamos salvar o mais jovem. Foi o que aconteceu na Itália. E ele diz claramente que isso pode acontecer em 2 semanas, que o sistema já está quase que colapsado e pode colapsar em 2 semanas. E independe de vacina, porque vacina não age tão rápido assim. Então é uma coisa muito séria e é por isso que o Plano São Paulo amanhã deve regredir para tentar diminuir a circulação, a aglomeração de pessoas que espalham cada vez mais o vírus. É uma entrevista séria e preocupante. Põe na tela, Latino. Essa situação está muito ruim, senhor Datena. Está aumentando demais o número de casos aqui entre nós, no Brasil e em São Paulo em particular. Nós estamos prevendo que provavelmente, se continuar na velocidade de crescimento que está tendo agora, em 2 a 3 semanas vai faltar UTI. Nós estamos já numa fase que está aumentando muito, as UTIs estão praticamente na pletora, os hospitais privados já estão na pletora, não tem mais leitos, e os hospitais públicos estão prestes a chegar a isso. E o número de casos aumentando na velocidade que acontece nas epidemias, é possível que daqui a algumas semanas nós não tenhamos mais leite UTI para todo mundo que precisa. Então nós vamos ter que escolher, como na Itália aconteceu, quem que nós vamos mandar para a UTI. Vai ter que estabelecer critérios, é uma coisa absurda, né? Porque a gente decide... Escolher quem vive e quem morre, é isso? Exatamente isso, exatamente isso. Isso devido ao aumento intenso que nós estamos tendo, muito maior do que no começo da epidemia, que nós estamos tendo bastante em maio. Então a situação é dramática, né? E a vacina não ajuda nisso, nesse momento, né? A vacina, além de precisar de vacina, mesmo que a gente estivesse vacinando, você tem um tempo para a população ficar imune, mesmo não conseguimos vacinar todo mundo agora. Vacina é uma coisa para amenizar esse problema, porque, infelizmente, Datena, ao contrário da maior parte das infecções por vírus, este coronavírus não dá imunidade por tempo grande e por grande intensidade. Então, as pessoas têm se reinfectado, têm aparecido cepas que se disseminam mais. Então, nós não estamos conseguindo só deixar pela história natural controlar essa doença. E a vacina provavelmente vai dar mais imunidade que a própria doença, o que não é comum. Então, nós vamos precisar de vacina sim para acabar. Mas nesse momento, nem a vacina vai ajudar a situação que nós estamos de atendimento médico aqui no país, de modo geral, e no estado de São Paulo. Mas a vacina hoje, pelo que eu entendi, não resolveria um problema imediato dessa ocupação de UTIs que nós estamos tendo, que em algumas semanas, segundo o doutor Boulos, vai ter que se chegar à decisão de escolher quem vai viver ou quem vai morrer. Então eu pergunto, só tem uma solução. Qual é essa solução, doutor? No fundo, as pessoas têm que ficar em casa, ou se não ficar em casa, pelo menos ir nas reuniões fundamentais, à distância, com pouca gente, e usar máscara o tempo todo. Isso estava acontecendo, Datena. Quando nós estávamos prevendo uma subida grande também no ano passado. De repente, nós percebemos que a subida não foi tão grande. Aí nós fomos ver, foi exatamente quando houve a recomendação de usar máscara. Com a máscara, você diminui a transmissão, então deu uma parada na subida. A falta da prevenção é que está fazendo que as coisas cresçam desse tamanho. Por que acontece a epidemia nessa velocidade? As pessoas estão deixando de acreditar, ou pelo menos de seguir, de abril, maio, que nós vamos aplainar. E aí começa a descer. Hoje a vacina, ela, como sempre, é vital, é importante para problemas futuros. Mas curto prazo, ela não funcionaria mesmo. A vacina é importante, é muito importante. Qualquer das vacinas é muito importante, porque mesmo as vacinas que são de primeira geração, que protegem um pouco menos, elas protegem contra os casos graves, que é o mais importante.
nesse momento. Se você ficar infectado com a doença assintoma, sem sintomas ou com poucos sintomas, é bobagem. Aí, de fato, a gente não se preocupa muito. Mas se você ficar infectado e não tiver doença grave, isso que é o fundamental, porque as pessoas preservam a sua vida e a vida continua normal. Quando nós chegarmos nesse platô de vacinação, aí sim nós podemos pensar em vida normal, mas nesse momento não. Todo mundo está em risco de pegar uma doença que potencialmente pode ser grave. E hoje, vou repetir a pergunta, qual é a situação das UTIs aqui em São Paulo e quanto tempo o senhor acha que vai chegar à condição de continuar, se continuar esse vírus se multiplicando do jeito que ele está, em quanto tempo a gente vai atingir o colapso das UTIs e as pessoas terem a necessidade de escolher, como o senhor disse, decidir como Deus quem vive ou quem morre aqui em São Paulo, o estado mais rico da União? A maior parte do estado tem mais de 70% das UTIs ocupadas, mais de 70%. Tem que lembrar que nós estamos falando de Covid, mas tem outras doenças que utilizam UTI também. Está crescendo semana após semana esse número tal. Em alguns lugares, nós temos, por exemplo, Campinas, 90 e poucos por cento das UTIs de todo o complexo, toda a região, especificamente. Os hospitais privados, provavelmente os principais hospitais privados em São Paulo, estão todos com UTIs lotadas por Covid, não tem mais vagas. No ritmo que está, os hospitais públicos, de um modo geral, se mantiver esse crescimento, se nada for feito, nós vamos ter a lotação de quase todo o estado em 2 a 3 semanas. Isso significa que vai faltar leito de UTI, porque nós estamos com menos leitos disponíveis do que nós tínhamos no ano passado. Temos menos profissionais de saúde do que nós tínhamos no ano passado. Então a estrutura hoje está pior que a do ano passado. E nós estamos com mais casos do que o ano passado. Então é possível que em 2 a 3 semanas nós não tenhamos mais leitos de UTI na maior parte do estado de São Paulo para toda a população. E amanhã a gente terá medidas novas do Plano São Paulo. Pelo que eu entendo que o senhor diz, não há outro jeito senão restrições, talvez até mais profundas do que a gente imagina. Eu não vou pedir para que o senhor dê a notícia, mas é mais ou menos esse o caminho do que vai acontecer em São Paulo, porque não tem outro jeito? Nós já fizemos essa reunião, já foi terça-feira, e a decisão está sendo tomada agora para o governo para amanhã decidir exatamente até que ponto eles vão atender as recomendações ou vão de uma certa maneira, organizar as recomendações junto para que não haja problemas também econômicos demais junto com a população e os prefeitos. Nós colocamos a situação de saúde da maneira que eu estou colocando aqui para vocês. Isso está na mão, porque junto estão discutindo com o Comitê da Economia também como vai fazer para fazer isso. Mas, de qualquer jeito, da maneira que a população da maior parte está se comportando, nós temos que tirar todas as possibilidades das pessoas, dar estímulos para as pessoas saírem de casa. Então, claro que a proposta para a saúde é sempre melhor, quanto menos estímulo para as pessoas se aglomerarem. Para isso é necessário medidas mais rigorosas com relação à circulação de pessoas e aí para os lugares. A boa parte do Estado, a maior parte do Estado está em situação crítica. Então, a sugestão é que a gente possa enrijecer mais o processo de locomoção das pessoas, de alguma maneira. Eu sei que o governo é pressionado pelos prefeitos, que não querem fechar nada, né, porque o comércio acaba atrapalhando, mas é a decisão, né? Vai ter comércio para quem? Se as pessoas estão morrendo por causa da saída, desse problema e com medo. Tem que ter uma decisão governamental. Nós fizemos nosso papel de sugerir orientar pelo menos na tentativa de diminuir o afluxo de pessoas para as regiões onde tem mais bares, restaurantes, shoppings, outras coisas mais. Está muito claro que nesse Plano São Paulo de amanhã vão ser anunciadas medidas de restrição para boa parte do estado. Isso foi o que aconselhou o Comitê de Contingência do Coronavírus ao governo de São Paulo. Até que ponto vai ser fechado, eu não sei. Mas, ao que tudo indica, se não houver fechamento, vai morrer gente pra caramba. Mesmo com fechamento, pouca gente vai cumprir e, se não cumprir, vai morrer ou vai matar alguém dentro de casa. Foi o que o doutor Boulos disse. Vai chegar um ponto que a Itália já passou por isso, o Rio de Janeiro também já passou. Lembra quando eu entrevistei o doutor Rivaldo da Fiocruz? Que ele disse assim, o Datena tinha 400 pessoas aqui e só tinha uma UTI. Então eu tinha que ver 399 eu sobreviver por conta própria ou morrer sufocada, a pessoa, para atender
uma pessoa. Na Itália, quando eu entrevistei aquela enfermeira que é de Goiás e mora em Milão há muito tempo, ela falou assim, Datena, eu chorava junto com os médicos quando os médicos tinham que decidir quem ia viver e quem ia morrer. Aí os mais velhos, eles deixavam a sorte, eles sabiam que iam morrer, os médicos chorando fazendo isso, e atendiam o paciente mais jovem que tinha a chance de sobreviver. Olha, isso pode acontecer em São Paulo, o estado mais rico da União, em quanto tempo? Em 2 semanas. Isso disse o doutor Boulos. Então, é melhor seguir o plano de restrição, porque que diferença tem isso aí de Manaus? Não tem diferença nenhuma de Manaus. Lá os caras não têm oxigênio. Aqui não vai ter UTI para colocar as pessoas, segundo o doutor Boulos, se essa restrição não for cumprida pela população e São Paulo deve fechar.